Bom, começando a lista pelo filme mais polêmico, que é Pecadores. E já explicando um pouco do contexto dessa lista também, que na verdade sim, tem os piores, mas também tem muita decepção, né? Coisa que eu tava esperando algo e eu não fui, e a minha expectativa foi muito além do que eu realmente recebi, que é o caso aqui de Pecadores. Então assim, não que seja um filme ruim, mas não entregou tudo aquilo que eu tava esperando. Porque eu vi muitos críticos e muitos youtubers que falam de cinema tecendo elogios e elogios sobre esse filme. Fui correndo pra assistir no cinema e tal. E quando eu realmente tive a experiência, não foi exatamente aquilo que eu tava esperando. Primeiro porque ele tem uma coisa assim que eu odeio e que tira muito ponto da experiência pra mim assistir o filme, que me retira completamente da história, que é do nada, o filme tá acontecendo e do nada começa a rolar uma música. Eu sei que existe um subgênero, né, desse sentido, e que muitas obras fazem de uma forma que a experiência não é tão quebrada assim. De certa forma, o Pecadores é assim, não é completamente do nada, né, que rola a música, mas o fato de ter a música, de a história tá acontecendo e do nada os caras param pra cantar, é algo que me retira completamente da experiência. Eu não consigo evitar esse sentimento, cara. E fora que, assistindo ao filme, eu não consegui enxergar o hype por trás desse filme, eu não consegui enxergar, né, todos os elogios que eu ouvi falar sobre esse filme, né, que eu assisti antes. Assim, de novo, esse filme não é um filme ruim, ele é um bom filme e tem uma ideia original por trás, de certa forma, né, então, e deve ser reconhecido por isso. Assim, convenhamos, né, uma história de que pessoas estão enclausuradas em um ambiente fechado e criaturas estão querendo atacá-las, isso daí já foi contado em diversas outras obras, né? Então não é uma ideia tão original assim. E outra coisa boa também é que a direção realmente do Ryan Coogler é uma direção muito competente que te conduz na história ali, tirando as partes, é lógico, que eles param pra cantar música, né? Tirando essas partes, o filme tem uma cadência muito boa, assim, a tensão e o mistério vão sendo construídos aos poucos. E as atuações estão muito legais, o elenco está muito legal. Mas é isso, assim, em resumo, eu colocaria esse filme, assim, né, como 10ª posição nas minhas maiores decepções desse ano, porque eu realmente fui pro cinema com um hype absurdo. Esse filme vai ser o meu top 1 de 2025. E aí, quando eu cheguei lá e assisti, não foi tudo aquilo que eu imaginava. Então tá aí, Pecadores como uma das minhas maiores decepções de 2025. Fazer o quê? Bom, pessoal, essa é a minha lista de piores filmes que eu assisti esse ano. Piores e mais decepcionantes, tá? Nem todos os filmes dessa lista são filmes ruins, como eu já disse. E de novo, essa lista são filmes que eu assisti esse ano. Tem muitos filmes que eu não assisti, que eu vi pessoas na internet tascando o pau. Enfim, esses filmes eu nem me prestei a assistir porque eu sabia que eu não ia gostar. Mas enfim, bora continuar então comentando os piores e mais decepcionantes filmes que eu assisti esse ano. Próximo filme é Ash. Bom, esse é o famoso caso daquele filme que é muito estilo e pouco conteúdo, ou quase nada de conteúdo, tá? Aqui a gente tem um Flying Lotus na produção, e ali ele tenta fazer as clássicas referências de Alien e o Enigma de Outro Mundo, tenta bater aquilo no liquidificador com uma fotografia interessante, com muito neon, e aí a gente tem Ash. Um filme que eu diria que é muito estiloso, tem uma fotografia legal, como eu já disse, né? Mas é só isso. É um filme bem arrastado, com pouca coisa interessante acontecendo na história, com uma protagonista bem sem sal, que dificulta bastante a experiência até o final do filme. Cara, me decepcionei bastante vendo esse filme, porque como eu sou um grande fã de Alien e o Enigma de Todo Mundo, todos esses filmes têm essa temática do body horror, né, de terror com ficção científica, né? Eu tava esperando algo a mais nesse filme, e eu me decepcionei, porque basicamente o filme é só estilo, tá? O filme é só fotografia. E se eu for ver só fotografia, eu vejo lá os shots, os melhores shots lá no carrossel do Instagram, que já tá valendo. Não precisa de eu assistir 1h30, 1h40 de filme, né? Que no final das contas não quer dizer nada, não te entrega nada novo, né? Então, se for referência só pela referência, a gente assiste os filmes originais mesmo, né? Então, Ash
decepção. Esse filme era um filme que eu gostava muito de assistir no SBT quando eu era criança, né, que eu tinha um sentimento de nostalgia muito forte por esse filme, e esse ano eu tive a infeliz ideia de revisitar essa obra, que é Romeu Tem Que Morrer, com o Jet Li e o DMX, né? Eu reassisti esse filme e, cara, me arrependi amargamente, tá? Se trata bem daqueles filmes dos anos 2000, sabe? Que vão direto pra DVD, praticamente, e que coloca ali um astro de ação, um rapper que tá tentando atuar, que não sai muita coisa, no caso, e uma história que não tem história, basicamente. A história é só um pretexto pros personagens caírem na porrada em algum momento, e o filme é isso, tá? O filme não... Se você gosta de filme de porradaria, apenas isso, você quer uma dica gamer pra você não perder muito seu tempo assistindo esse tipo de filme? Cara, no YouTube hoje tem todas as cenas, as melhores lutas desses filmes. Basicamente você pode ver um compiladão de cenas de luta do YouTube, direto no YouTube desses filmes, põe lá, Romeu Tem Que Morrer, melhores lutas. Vai aparecer todas as cenas e não precisa de você parar o seu dia pra assistir o filme, né, ver qualquer história do filme, porque basicamente não tem história, é só um pretexto pro Jet Li bater em todo mundo. Esse que é o resumo. Esse é o caso que era melhor ter deixado só na nostalgia mesmo. Então fica de lição, e se você tem uma obra, um filme que você tem um sentimento de nostalgia, que na sua infância significou muito, pense bem antes de revisitar, porque, olha, pode ser bem decepcionante. Antes de continuar a lista, eu quero fazer 2 propostas pra você. A primeira: deixa o like aqui no vídeo, tá? Já vai deixando o like e assiste o vídeo até o final. Se você não gostar do vídeo, você vai lá e tira o like, sem problemas. Até porque eu sei que você vai gostar e o like vai ficar aí. Então, tamo junto. A segunda proposta é: eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal. Se inscreve aqui porque a gente tá criando uma comunidade aí de pessoas que gostam de falar de filmes. Então minha proposta é: se inscreve aí pra você participar dessa comunidade, e vai ser muito legal ter você comigo aí no próximo vídeo que eu fizer desse canal. E bora continuar no assunto. Esse filme aqui é um filme que sempre aparecia na minha home da Netflix. Eu falei, quer saber? Tava num sábado à noite de bobeira, eu falei, vou dar uma chance. E cara, me arrependi amargamente. Tô falando aqui de Plano de Voo, um filme que né, se vende como um grande suspense e tal. E tem até uma ideia interessante, tá? Basicamente, a filha da personagem da Judy Foster some no meio de um voo e ninguém ali lembra da menina ter estado ali, então fica meio que nessa ideia de que a Judy Foster, a personagem da Judy Foster, né, ela tá louca, ela realmente embarcou com a filha dela no avião. As pessoas ali estão fingindo algo, tá rolando alguma conspiração para sequestrar a filha dela. A premissa ela é bem interessante, mas o final, meu irmão, a resolução do filme é inacreditável. O vilão desse filme tem um plano mais sem sentido, mais idiota que eu já vi na minha vida. Estraga completamente a ideia, sabe? Então, se você tá contando uma história e nesse sentido, onde existe um grande mistério, difícil de ser solucionado, e você faz o seu espectador ter tantas dúvidas, né, tentar solucionar esse mistério junto com você na história, a resolução daquilo tem que ser à altura do mistério que foi estabelecido. Entendem o que eu tô falando? Você precisa ser surpreendido com a resposta, e quando aquela resposta é completamente sem sentido, tão sem sentido quanto o próprio mistério, cara, isso tira completamente toda a graça, e eu realmente não sei onde o roteirista desse filme tava com a cabeça, porque, meu amigo, nada a ver. Simplesmente, o resumo desse filme, nada a ver. O próximo da lista é A Linha da Extinção. Outra tentativa aí de se tornar o novo Um Lugar Silencioso da vez, né? Mas assim, falha de uma maneira miserável e com efeitos especiais assim, bem do vagabundo mesmo. Esse filme simplesmente, ele existe, tá? Esse filme existe, então, assim, em relação à história, direção, atuação, não é um filme terrível, né? O pior filme de todos os tempos, mas é bem, assim, qualquer coisa. Então, eu não perderia meu tempo, de novo, como eu já fiz, né? Então, segue a minha dica, não perca seu tempo. Existem outras obras com essa ideia muito melhores, então esse filme aqui é qualquer coisa, tá? O próximo filme tem um diretor que conquistou a minha atenção, né? O Osgood Perkins, que no ano passado lançou aí uma pedrada na cabeça da gente chamado
Longlegs, né? O mesmo diretor de Longlegs, que pra mim é um bom filme, né? Um filme interessante, pouco pesado até. Não sei se eu recomendaria, mas enfim, conquistou a minha atenção para assistir as próximas obras que esse cara ia fazer. Eis que surge então o trailer de O Macaco, que seria o novo projeto aí do Osgood, e prometia ali uma mistura de terror com comédia, que pra mim essa mistura é 8 ou 80, tá? Ou fica incrível como o Evil Dead, ou fica uma bosta pútrida como é esse filme aqui, tá? O Macaco é uma merda inacreditável. Cara, esse filme é simplesmente decepcionante em todos os níveis pra mim, tá? A única coisa que se salva aqui nesse filme é a fotografia e algumas cenas inventivas ali de estilo premonição, com mortes acontecendo e tal. Mas assim, quer uma dica, outra dica gamer? Assiste no YouTube as cenas separadas, as melhores cenas de O Macaco, que você não vai estar perdendo nada, meu amigo. Esse filme tem umas das piores histórias, os piores roteiros que eu vi esse ano. Passa longe, tá? A hora que você vê na timeline, passa longe, porque não recomendo. Próximo filme é Until Dawn. Isso aqui é o exemplo do que não fazer com adaptação de jogo e o que não fazer com um filme de terror. Esse filme aqui também não tem nada, não tem atuações boas, não tem direção boa, não tem fotografia boa, não consegue transmitir, não consegue traduzir a experiência do jogo direito. Então esse filme é só uma desculpa para fazer cenas de morte boas e não tem cenas de morte boas, o que não sobra nada, né? Então eu diria para você também não perder o seu tempo com Until Dawn. É melhor você ver as gameplays do jogo, que são muito mais interessantes, então, enfim. Passa longe de Until Dawn também, porque dislike, não vale a pena. Próximo filme é Electric State, que é inexplicavelmente o filme mais caro da Netflix até agora. E é mais uma tentativa dos irmãos Russo retomarem aquele prestígio que eles tiveram lá na época dos Vingadores com a Marvel, né? Mas assim, cara, esse filme poderia muito bem ter sido feito com IA, tá? Que, aliás, a estética do filme é bem parecida. Esse filme tem um visual bem genérico, como eu falei, bem parecido, bem com cara de IA, feito por IA mesmo, no Gemini da vida. Tem uma história assim, vou te dizer, a história também poderia ter sido feita por IA. Achei uma história 100% chata, genérica, previsível, né? Um roteiro bem ruim mesmo de acompanhar. A direção também não tá calibrada. Esses caras, assim, eles tiveram... Parece que eles só funcionam na Marvel, cara. É impressionante, assim. Fora da Marvel, que na Netflix, essas últimas produções que eles tiveram, assim, vou te dizer, zero aproveitamento. Mas assim, dentre todos os problemas desse filme, tem dois assim que são destaque, que pra mim é, primeiro, Chris Pratt interpretando mais uma vez o Senhor das Estrelas, Star-Lord. Assim, alguém precisa avisar o Chris Pratt que assim, o Guardiões da Galáxia acabou. Não sei se ele tá sabendo, inclusive o James Gunn tá na DC. E o outro problema se chama Millie Bobby Brown, que tá assim, interpretando com aquela cara de bunda de sempre que ela tem. Cara, essa menina, eu vou te dizer assim, é bom ela aproveitar bastante essa época do Stranger Things, fazer o pé de meia dela, fazer o nome dela, porque, olha, eu poderia apostar dinheiro que ela vai dar uma sumida depois de Stranger Things, tá? Porque assim, essa menina já teve diversas chances aí de atuar, já teve diversas obras na mão dela que ela foi protagonista e ela não entrega nada. Ela deu o máximo que ela podia lá na primeira temporada de Stranger Things, e mesmo assim porque a Eleven não falava nada, eu acho que isso favoreceu um pouco, né, no caso. E depois disso, olha, só ladeira abaixo. Essa última temporada de Stranger Things, cara, a Millie Bobby Brown, parece que ela só tá ali. Ela não tá nem tentando. É impressionante, ela consegue ser a pior atriz disparado da série. Então, é bom ela aproveitar o hype de Stranger Things, porque, olha, boa sorte, Millie Bobby Brown. Agora, por último, eu quero falar da minha grandíssima decepção que eu tive esse ano, que infelizmente foi com Havok. Tava prometido o grande retorno do Gareth Evans, que é o cara que dirigiu Operação Invasão, um filme tailandês de porradaria incrível, incrível, incrível. Você precisa assistir esse filme. Tava pra lançar esse filme aí dele novo, com Tom Hardy protagonizando, né? E tava com muita expectativa nesse filme. Eu tava achando que seria um dos grandes destaques aí da Netflix. E... eu não sei explicar, cara. Assim, esse filme é uma merda. É um lixo inacreditável. Cara, eu tava empolgadíssimo pra ver o Tom Hardy, né, no estilo John Wick ali, com cenas de combate inventivas e tal.
E o que eu recebi foi uma cena de perseguição de carro feita na Unreal Engine, cara. Assim, totalmente fake. Assim, as cenas de ação é uma das mais podres que eu já vi recentemente, cara. Parece que não foi feito pelo mesmo diretor. Não é o mesmo diretor de Operação Invasão. Parece que quem dirigiu essas cenas aqui foi uma criança brincando de Max Steel. É nesse nível, cara. Assim, o Tom Hardy pelo menos tenta entregar ali uma atuação de um cara, um policial meio sombrio, violento, assim, nas atitudes e tal. Mas assim, o roteiro não ajuda, a direção não ajuda, assim, esse filme é tão ridículo, né, que ele tira toda a seriedade, todo o trabalho que o Tom Hardy quis passar. Mas uma decepção de 2025 e pra mim a pior delas, Havoc. Fazer o que, né, pessoal? Eu percebi uma constante aí na minha lista que os filmes que eu mais colocava expectativa foram os que mais, assim, me decepcionaram. Então, assim, 2026 já vou preparado aí pra abaixar minha expectativa, abaixar minha bola e pelo menos não ser tão decepcionado quanto eu fui esse ano aí com essas obras, né? Meu nome é Raoni Abad, esse é o Desdenho Filmes, e essa foi a minha lista de piores e mais decepcionantes filmes que eu assisti esse ano. Você concorda com a minha lista? Viajei muito? Comenta aqui que eu quero saber, e deixa aqui a sua lista também, fala quais são os piores e mais decepcionantes filmes que você assistiu esse ano. Beleza? Amigos, muito obrigado pela companhia aí durante todos esses vídeos esse ano. 2025 foi muito legal, e tô muito empolgado aí para produzir conteúdo em 2026. E te espero aqui, por isso quero te pedir mais uma vez para deixar o seu like, a sua inscrição para que a gente esteja junto aí em 2026, que seja um ano muito legal para todos nós aí, principalmente para fazer desse canal aí uma grande comunidade de pessoas que gostam de falar de filmes, beleza? Então é isso, meus amigos, por hoje é só, grande abraço e nos vemos na próxima.